Olá, amigos. Sou Carlos Maia e hoje nós estamos dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas com o companheiro Nilton. Nilton acompanha conosco a diretoria do nosso MOC, Movimento Organizado Coxa Comunas, e hoje ele vai estar se apresentando para nós com o intuito da gente conhecer quem são as pessoas que fazem parte do nosso movimento. Então, por favor, companheiro Nilton, seja bem-vindo, por favor. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Nilton Cavalcante, conhecido como Nilton, por causa do meu tamanho aqui, né? E é uma honra, uma satisfação muito grande, né, ser vice-presidente do Coxa Comunas. A minha história, junto com o Coritiba Futebol Clube, começa em 1973, quando eu comecei a frequentar estádio junto com meu tio e com o meu padrasto. A gente sentava no anel térreo do Couto Pereira e eu ficava mais tempo olhando lá pro MUC. MUC foi a primeira torcida organizada do estado do Paraná, Movimento Unido Coritibano. Daí no próximo jogo eu fui presenteado. Minha primeira camisa do Coritiba foi do MUC. E eu fui presenteado 2 vezes, porque em vez de sentar no anel térreo, nós fomos lá pro MUC mesmo. Ali eu me encantei com tudo, me encantei com as bandeiras, me encantei com as faixas, me encantei com a bateria, me encantei com aquele povo suado, aquele povo vibrante, porque o meu lugar é, não só naquela época, como até hoje, né, é sempre no meio do povo. E o Movimento Unido Coritibano, o MUC, ele se formou numa época que a gente chama, ele está nos livros de história, como os anos de chumbo, que é o período mais sanguinário da ditadura militar, né? E tinha uma história muito bonita, o Coritiba, o MUC no caso. Até o símbolo do MUC era um punho cerrado assim, que com certeza ele se posicionava contra, né? Contra tudo aquilo que estava acontecendo naquela época, né? Sobretudo na época mais negra, né, da ditadura, na época mais sanguinária. Daí, quando eu comecei a entender tudo isso, eu já era adolescente, o MUC acabou, né? O MUC se dissolveu, acabou, e eu acabei indo para a torcida jovem do Coritiba. Mas como hoje é uma apresentação, né, Maia? Eu quero falar também sobre a minha atividade sindical. Eu fui muito atuante no Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba, o SISMUC. Atuei organizando a classe trabalhadora nas nossas pautas, nas nossas lutas. E o Coritiba, o Coxa Comunas, eu vou deixar o Mike comentar um pouco, eu vou entrar já nessa seara aqui da fundação do Coxa Comunas. Nós estamos com esse microfone que ainda é bem amador, mas é o que nós temos por enquanto. O nosso movimento é um movimento que está nascendo há pouco tempo, de pessoas que gostam e acompanham o Coritiba, mas que também tem um senso crítico, coisas que a gente não estava percebendo nas atuais torcidas organizadas. Aproveitando essa visão que nós tivemos, foi que juntando mais outras pessoas que tinham esse pensamento que a gente deu origem ao nosso Coxa Comunas. A pergunta que te faço então, Nilton, baseado nisso que a gente está falando, como é que você tem observado essa movimentação das torcidas organizadas, que tem tido maior força lá em São Paulo, através da Gaviões da Fiel, tem uma participação muito grande também lá em Brasília, com a própria Fiel indo para Brasília, para se posicionarem contra Bolsonaro, contra essa política que a gente entende como uma política genocida, né, que não contempla a classe trabalhadora, que é antissocial, antipopular. É que você vê esse envolvimento maior nacional das torcidas contra o governo Bolsonaro, Nilton. Bom, você agora me deixou bem mais à vontade para falar disso aí, né? Paraná, estado do Paraná, temos Atlético Canhotos, né, que é a torcida do Atlético Paranaense, e a torcida antifa, as pessoas que lutam pela democracia, lutam contra esse desgoverno, desse psicopata genocida que está aí, que é o Bolsonaro. Tem a torcida do Paraná Clube,
e tem também o Gralha Marx, né? Do Operário Ferroviário, lá de Ponta Grossa. Também tem o coletivo deles também, antifascista, contra esse governo genocida. E temos também, no Brasil inteiro, a torcida do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Inter. Puxa, inclusive a dupla Grenal lá, Grêmio Internacional também, tem as antifas dele. E por que não ter aqui uma nossa, né? Eu esqueci de falar, falei do movimento unido coletibano, falei do sindicato, esqueci de falar que eu fui uma das lideranças da vigília Lula Livre. Os 580 dias que o Lula ficou preso, eu fiquei lá todos os dias, eu ia lá, todos os dias. Ou ia para dar um bom dia, presidente Lula, ou ia para dar boa tarde, ou ia para dar uma boa noite. Nem que eu tirasse 15 minutos do meu dia, eu ia lá. Nem que fosse só para assinar o livro de presença e estar lá documentado, né? Eu falei muitas vezes no microfone lá da vigília. Tinha uma participação bastante atuante lá na vigília. E um belo dia, estava tendo o jogo do Coritiba, eu não sei quem que era o adversário, e bem na hora que a gente tinha terminado de dar o boa tarde presidente Lula, passou um grupo de torcedor do Coritiba ali, hostilizando a gente, sabe? Hostilizando, mas não nada politizado, era só palavrão, palavrão e palavrão. E aquilo me deixou muito triste, eu fiquei assim, nossa, que vergonha, sabe aquela vontade que você tem assim de cavar um buraco e enfiar a cabeça dentro? Porque eu sou torcedor do Curitiba. Daí naquele momento, eu pensei, nós temos que fazer pegar o pessoal da esquerda e fazer alguma coisa. E daí, ali que também começou a nascer aqui, nessa cabecinha, na cabecinha do Carlos Maia também, que estava lá também. Vamos fazer alguma coisa. E vamos fazer o Coxa Comunas. E aí, ó, tá aí, ó, Coxa Comunas. E nós estamos crescendo, estamos nos expandindo. E vamos continuar assim numa crescente. E eu vou pedir para o Maia comentar aqui de novo. E já vamos falar da conjuntura atual aí contra esse genocida psicopata que se encontra na despresidência da República. Muito bem, Newton. Bem lembrado. Lembro como fosse hoje, foi um domingo à tarde, né? Que nós estávamos lá no acampamento da vigília Lula Livre, onde passaram torcedores, uma parte da torcida do Curitiba, apedrejando o movimento e gritando gritos de ordem contra o pessoal que ali estava acampado. Eu acho que de fato foi ali que nasceu essa ideia nossa, por que não juntar aquelas pessoas que têm uma visão mais progressista, uma visão mais humanista em relação aos movimentos sociais, ou à própria vida do ser humano em si, né? Foi ali que nasceu, portanto, a nossa ideia de organizar o Coxa Comunas. Então a gente de lá para cá tem tentado construir esse movimento. Hoje nós temos uma organização que atua nas redes sociais. Temos o Instagram, a gente tem o Facebook e vamos estar inaugurando o nosso canal no YouTube. Uma forma, não é, Newton, de a gente conversar com as pessoas, tentar trazer à tona a militância, que no passado jogou muito papel e nos últimos anos, essa militância das antigas, né, que tinha um papel bem atuante, hoje de fato, não só por causa da pandemia, isso não é de hoje, que a militância, aquela de rua, de ir para frente, de se organizar e se juntar nas fábricas, nas escolas, nas universidades, de fato elas recuaram no Brasil e é um fenômeno que tem acontecido não só atualmente, não só no Brasil, como em todo mundo, mas principalmente nessas épocas de um governo autoritário que a gente vive, a gente percebe esse recuo maior. Soma-se a isso, claro, também o problema da pandemia, que afasta as pessoas das ruas. Portanto, o nosso objetivo continua sendo mobilizar as pessoas, trazer o debate político ideológico para que a gente possa compreender esse mundo e tentar organizar mais organizar a sociedade, pelo menos no ponto que nos une, que no caso atualmente é a torcida organizada, que é o movimento organizado do Coxa Comunas. Então, companheiro Newton, vou passar para você para tuas considerações finais. Minhas considerações finais são exatamente nesse sentido, de falar que a gente organiza, mas com responsabilidade. Qual seria a responsabilidade? A gente não pode convocar o povo para a rua em plena pandemia. Nós estamos aí hoje, dia 6 de julho, indo aí, passando dos 65 mil mortos,
né? 1,5 milhão de infectados, então a gente não pode sermos inconsequentes. Existe realmente, não podemos ser negacionistas, né? Que nem o lado de lá é negacionista. Nós sabemos da consciência, então, para mim é uma coisa nova, militar virtualmente. Mas a gente aprende, a vida é um aprendizado. Nós estamos, para mim é novidade. Meu lugar é rua, é vigília, é estádio, é batucada, é fazer confraternizações, que eu gosto muito, né, de uma confraternização, churrasco e tal. Mas, e de repente, você está num mundo assim, em que tudo é virtual, tudo é Facebook, tudo é Instagram, tudo é WhatsApp, tudo é live daqui, live dali, live. Mas a gente aprende, com muito boa vontade, com muita, assim, eu quero organizar as pessoas para lidar com o que está acontecendo, como de forma assim didática, certo? Ah, mas eu não sou coxa branca, mas eu não trouxe para time nenhum, não, mas a gente aceita simpatizante também, não precisa ser torcedor só. Mas eu não torço para ninguém, a gente aceita que eu não torço para ninguém também, sem problema, pode vir. Ah, mas eu sou atleticano, eu posso, por incrível que parece piada, esse gordo é piadista. Eu sou atleticano, mas eu gostei tanto do Coxa Comunas que eu gostei demais. E eu vou dizer para vocês uma coisa, se tivesse só Coxa Branca, não ia ser tão divertido assim. Como é divertido se lidar com os atleticanos, com os paranistas, com os corintianos, com os gaúchos aí do Grêmio, do Inter. Eles falam da gente, puxa, eu não sou coxa, mas eu queria participar. Venha com a gente, não tem nenhum problema. Caso você queira, nós também temos contato direto com as lideranças aqui de Curitiba, que é do Atlético Canhotos, do Atlético Paranaense, do Gaia Marques, do Paraná Clube. Atue junto com eles. O importante é estar do lado certo da história. Nós estamos fazendo história, certo? E nós estamos, com certeza, do lado certo da história. Por quê? Tudo o que está acontecendo aqui, o vídeo não pode ser muito longo, senão vai ter pouco alcance, né? Mas todo mundo sabe, por A mais B, o que esse desgoverno está fazendo. O que esse desgoverno estão matando gente, tirando direitos trabalhistas, estão quase 40 milhões de desempregados. Então o vídeo ia ficar muito longo se a gente fosse aqui pontuar o que esse desgoverno está fazendo. Mas fiquem certos e certas disso, que o Coxa Comunas e as outras torcidas organizadas, movimentos coletivos, assim que o pessoal gosta de falar, né? Estamos fazendo história e estamos, sim, do lado certo da história. Muito bem, companheiro Newton, e é isso. Essa é a intenção nossa, fazer com que a militância que atua conosco nos movimentos sociais, possa também apresentar o seu ponto de vista, para que de fato a gente possa fazer que a esquerda volte, pelo menos a militância mais efetiva, volte a ter protagonismo na vida política, não é isso? O companheiro lembrou uma coisa importante e a gente quer ressaltar isso, esse envolvimento que nós temos com outras torcidas também aqui do Paraná. Nós temos aqui o coletivo do Atlético Canhotos, que é o movimento de esquerda do Atlético Paranaense. Nós temos também o Capiantifa, que é outro movimento dentro do Atlético Paranaense, e temos o Gralha Marques, que é um coletivo de pessoal de esquerda do Paraná Clube, junto com o Operário lá de Ponta Grossa, junto conosco, do Coxa Comunas, que atuam nas mobilizações que se propõem de fato a expandir mais nesse processo de agrupamento dessas forças de esquerda que atuam nas torcidas organizadas, mas também temos aí o Somos Democracia, que está chegando no Paraná aqui, que a gente vai tentar se agrupar mais entre esses coletivos, para que de fato a gente tenha mais força, para que a hora que essa pandemia, pelo menos diminuir o seu ritmo de infecção nas pessoas, de fato a gente possa ir para as ruas. Portanto, a gente encerra por aqui, agradecendo ao companheiro Newton que esteve conosco aí, e alertando também, né, Newton, num projeto que nós estamos desenvolvendo aí, o chamado Quinta Comuna, ou seja, todas as quinta-feiras nós nos propomos, estamos construindo um pessoal aí para a gente fazer um quadro que vai ser colocado no YouTube para a gente fazer leitura de conjuntura, né,
toda quinta-feira. Esse é um processo que na sequência a gente vai explicar para a galera aí, da qual o Newton vai fazer parte. Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos e tamo junto.